Graças a Deus, estamos aqui para mais uma live, mais uma gravação, né, importante nesse canal Verdades Eternas e Invencíveis que estão na Bíblia, né, são verdades de Deus, verdades que ninguém pode mudar. Nós temos que aprender isso na Bíblia, é o que nós temos aprendido nessas poucas lives que fizemos até agora, de que tem verdades que são absolutas, ninguém pode mudar. Deus estabeleceu, é um fato, é uma realidade de Deus, que Deus registrou na Bíblia para que nós, seres criados por Ele, seres humanos, possamos ter um entendimento, uma compreensão, uma clareza de Deus. Então, nós aprendemos já nas gravações anteriores, né? Damos graças a Deus por isso, né? De que há um Deus verdadeiro, criador de todas as coisas, quer em cima do céu, embaixo da terra, debaixo da terra, em qualquer lugar desse universo, tudo que existe, seja visível ou invisível, é a criação de Deus. Nós aprendemos em outras lives, em outras gravações, que esse Deus, que é um Deus singular, é um Deus único, esse Deus, ele é imortal, ele possui a imortalidade, ele é o único ser que possui a imortalidade, né? Porque ele é Deus. E esse Deus, ele é infinito, né? A única coisa que é infinita é Deus. A vida de Deus, o ser de Deus é infinito, não tem princípio nem fim de existência, né? O universo, nós sabemos, até pelo conhecimento humano, né, pelo que Deus mostra na Bíblia também, e pelo conhecimento humano adquirido ao longo de milhares de anos, de que o universo é imenso, né? São milhares, né, bilhões de anos-luz de existência, de tempo, mas o universo não é infinito, o universo ele é finito. Então nós temos que aprender que, de acordo com a Bíblia, o único ser que é infinito é Deus, né? É o Pai, que só Deus é infinito. Isso é que é importante nós aprendermos, ok? E esse infinito aqui é no sentido de ter passado, presente e futuro. Quer dizer, Deus sempre existiu, tanto na eternidade passada, como no presente tempo que Deus abriu nessa eternidade, e quando vier a continuação da eternidade, depois desse tempo que Deus abriu para criar e promover toda a sua obra nesse tempo, vem então a eternidade, né? E aí Deus também é para sempre na eternidade. Então damos a graça a Deus por isso, mas vamos avançar, porque é muita coisa, nós não podemos ficarmos só nesse ponto da pessoa de Deus. Já aprendemos praticamente quase o suficiente para nós entendermos. Mas vamos ainda continuar abrangendo esse assunto em outras lives, né? Mostrando a grandiosidade, a magnitude de Deus, né? Mas hoje, avançando, nós vamos aprender que na Bíblia você encontra uma palavra que chama-se divindade, né? Na Bíblia não existe a palavra trindade, né? Existe a palavra divindade, né? Que Deus, ele é divino, né? Deus habita na divindade dele mesmo, né? E nesta divindade de Deus existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Pai é o Deus Todo-Poderoso, o Filho é Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, que é Deus também, que é poderoso também, né? E que tudo que ele tem vem do Pai, ele recebeu tudo do Pai, né? Porque ele foi gerado do Pai, vamos aprender isso rapidinho aí nessa live ainda, e também o Espírito Santo, que a Bíblia já diz, é o Espírito Santo de Deus, né? Então, o Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito Santo é santo. Os três são eternos, como Deus, eles são eternos. Agora, Deus, ele, na eternidade passada, nós temos que aprender isso. Nós somos cristãos, que dizemos que somos cristãos, nós precisamos de aprender isso, irmão. Se nós não aprendermos, nós vamos ser uma pessoa sem entender a verdade de Deus. E Deus quer que nós o adoremos em espírito e em verdade. Diz que Jesus falou que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, talvez muita gente até adore a Deus em espírito, né? Usa o seu espírito humano para adorar a Deus. Tudo bem, mas às vezes não é dentro da verdade de Deus, né?
Então não está correto. É preciso que nós aprendamos a adorar a Deus no Espírito e em verdade. Então, na divindade, existem três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele foi gerado pelo Pai, né? O Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Pai, né? Cristo, ele, antes de ser uma pessoa, de ser um ser, ele estava dentro do Pai. Cristo, ele era, nós sabemos pela Bíblia, que Cristo ele era a palavra de Deus, né? O Logos, né? Era o verbo, uma palavra grega, que quer dizer palavra. Verbo, no grego, quer dizer palavra no português. Então tem tradução que diz, no princípio era o verbo. E outras traduções dizem, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, né? Então nós vemos que Cristo, como poder de Deus, como sabedoria de Deus, como palavra de Deus, estava no ser de Deus, ele também era Deus. E ele gerado do Pai. Então houve um tempo na eternidade passada que Deus desejou ter um filho. Então Deus deu à luz um filho. Esse filho quem é? Cristo, né? Então, Cristo gerado por Deus, nós temos que aceitar esse fato, né? Tem muitas religiões que não aceitam. Que Deus, o Criador do universo, né? Eles não creem que Deus tem um filho, né? Igual a ele, semelhante a ele em natureza e em essência. Né? Mas na Bíblia diz que Deus, lá em Salmo 2, Deus diz lá, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus gerou um filho, né? Deus deu à luz um filho. É incrível, mas é verdade, né? Então, lá em Hebreus, lá em Salmos, né, 2,7 diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, certo? E em Hebreus, capítulo 1, versículo 5, diz, porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez ele lhe serei pai por pai e ele me será por filho. Isso quer dizer o quê? Que a nenhum anjo Deus dirigiu essa palavra, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Porque tem religiões no mundo, e grupos de pessoas que entendem que Cristo é um anjo, né? É somente um anjo que foi criado por Deus e que foi fiel a Deus, que houve uma rebelião antigamente, né? No passado, nós vamos estudar isso posteriormente, e nessa rebelião alguns anjos, e principalmente um anjo, se colocou contra Deus, né? Quis ser igual a Deus para dividir a soberania, para dividir a honra de Deus, para dividir né, a glória de Deus com ele, e nós vemos que esse elemento, esse ser, foi destituído da sua posição de glória, né, e foi afastado. Mas Cristo, muitos entendem que Cristo foi um anjo igual a ele, que permaneceu fiel a Deus. Mas isso não é um ensinamento errado. Isso não é verdade. Nós temos que aprender as verdades eternas que são invencíveis. E uma dessas verdades é que Cristo, ele é nascido de Deus, ele estava em Deus antes de ser uma pessoa, antes de ser um ser, assim como eu, por exemplo, eu sou um ser. Você que está me ouvindo também é um ser, né? O seu pai é um ser, a sua mãe é um ser, o seu filho é um ser, enfim, seus irmãos são seres, né? E os anjos que Deus criou são seres, a humanidade tem bilhões de seres, são pessoas, né? Ok? São pessoas e criadas por Deus, não é verdade? Que vê a existência pela soberania de Deus, debaixo da boa vontade de Deus, ou mesmo até debaixo da vontade permissiva de Deus. Nós vamos aprender isso. Que Deus tem, vamos dizer, duas vontades. Uma vontade prazerosa de Deus e tem a vontade permissiva, né, de Deus. Cristo, de acordo com a Bíblia, ele é gerado de Deus. Ele é nascido de Deus. Ele é filho de Deus por nascimento de Deus. Deus deu a luz a Cristo. E Cristo, sendo ele filho de Deus, gerado por Deus, ele não é um anjo. Cristo é Deus. O Pai é Deus, o Filho também é Deus. Agora, obviamente que o Filho não é o Pai, né? O Filho é o Filho e o Pai é o que gerou ele, né? Por isso que Cristo dá toda a glória para o Pai. Porque Cristo existe como pessoa por causa da vontade do Pai de ter um filho, de ser pai, né? De ser gerador de um filho. Então essa palavra pai é uma palavra muito cabível a Deus, né?
Porque Deus foi o primeiro pai do universo. Primeiro pai. É. O primeiro pai do universo é Deus, não foi Adão, né? Adão que foi o primeiro pai. Não. O primeiro pai do universo foi Deus. Porque Deus, na eternidade passada, gerou um filho. Antes de Deus criar esse mundo que nós vivemos, Deus tinha já um filho com ele. Um ser espiritual igual a ele, em natureza e em essência. A diferença entre Cristo e Deus é só a questão de autoridade. Deus, porque o Deus é o pai, obviamente, tem mais autoridade do que o filho, né? Isso é óbvio, né? Isso é que nem eu falei para vocês em outra live. Deus é um Deus lógico, né? Lógico que o pai tem mais autoridade do que o seu filho, né? Porque o pai é o que gerou. O filho existe por causa do pai. Se hoje em dia tem filhos que não respeitam os pais, não tratam os pais como um homem qualquer, eles o fazem porque eles não batem bem da bola. Tem dificuldade de entendimento, tem dificuldade de... Né? São pessoas, às vezes, rebeldes, né? E não desrespeitam os pais, né? Tratam os pais sem honra, né? Sem dar glória devida ao pai, né? Mas um filho que tem a sua consciência boa, ele trata o pai com respeito, com consideração, né? Com senhorio, né? É sempre, meu pai, onde o senhor vai? Pai, por favor, vem aqui. Pai, cuidado, pai. Pai, posso fazer isso? Pai, o que o senhor acha quando eu vou fazer isso? Sempre está tratando o pai como uma pessoa maior do que ele, porque de fato porque sem o pai ele não existiria. Então, Cristo, sem Deus, ele não existiria. Cristo é um ser que foi gerado por Deus. Deus não criou Cristo como Deus criou os anjos. Os anjos são seres frutos do poder criativo de Deus. Assim como Deus criou Adão, nós, seres humanos, fomos criados pelo poder criativo de Deus, né? Mas é diferente de Cristo. Cristo não, Cristo veio de Deus, estava dentro das entranhas do Pai, dentro do coração do Pai, dentro do ser do Pai. A Bíblia diz que Cristo era a sabedoria, que Cristo era o poder de Deus, não é verdade? Então nós vemos aqui, Hebreus 1,5, porque a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Né? Então, de acordo com a Bíblia, Deus é pai na exatidão da palavra, pai. E Deus deu a nós também, né? Agora aí é que está o segredo, viu? Um dos fundos, né? Que Deus esse título de filho, esse direito de ser filho, só foi dado a quem? A Cristo, né? Então, quando Deus diz que Deus é pai, é porque Deus é pai mesmo, né? Pai mesmo. Deus gerou um filho, né? Nós sabemos, eu vou dar só uma entradinha aqui nesse assunto, que nós, a Igreja de Deus, as criaturas de Deus, podemos também ser filhos de Deus por adoção. Deus recebe o homem criado por ele, Deus tem um filho que é natural dele, nascido dele, e Deus quer que este filho também, está na Bíblia, Deus quer que esse filho tenha muitos irmãos também, né? Porque se você tem um filho, mas o seu filho não tem companhia para brincar, para trabalhar, para se divertir, não é bom, né? Até um casal que só tem um filho, ele fica preocupado, puxa vida, não, vamos conseguir ter mais um filho, às vezes não vai conseguir ter, mas vamos levar o nosso filho para brincar com os meninos dos vizinhos, ou vamos trazer os meninos para brincar com os nossos filhos, né? É uma preocupação dos pais. Então Deus também quer que Cristo tenha muitos irmãos. E como Deus vai ter muitos irmãos? Deus, então, tem um processo que é de adoção. Deus nos recebe como filhos de Deus por adoção. Somos a igreja, são os filhos adotivos de Deus pela fé em Cristo. Quando recebemos Cristo como filho de Deus natural, como filho de Deus como ele é, nós recebemos de Deus a adoção também de filho pela fé, pelo trabalhar do Espírito Santo em nossa vida, né? E Deus também, irmãos, aí é que tá, tem muitas religiões que ensinam errado, dizendo assim, não, o nome de Deus do Pai não é o nome de Deus. Veja só, Pai é o nome verdadeiro de Deus, é Pai. Né? Porque Cristo, quando Deus gerou Cristo, antes de criar as coisas aqui na Terra, desse mundo que nós vemos, Deus, quando gerou seu filho, Deus deu à luz o filho, Deus falou para ele, tu és meu filho. E o filho, obviamente, qual a primeira palavra que o filho aprende a falar na realidade aqui? Não é pai? Ou mãe, né? Os filhos aqui na Terra, né? Como eu já disse em outras lives, a vida na Terra é uma miniatura da realidade espiritual. Então, aqui na Terra, um filho, qual a primeira palavra que ele aprende a falar? É pai, né?
Entendeu? Tanto o pai segurou ele no colo e falava, papai, papai, fala pai, pai, e a mãe também, né? Mãe, mãe. Então o filho aprende a falar para papai. Então a primeira pessoa que chamou Jesus de pai foi Deus. E quando Jesus chamou ele de pai, não existia outro pai no mundo. Deus é o primeiro pai no universo. Né? Então Cristo é o primeiro filho. Né? Então, na realidade, pai é nome de Deus. Agora, Deus, na sua bondade, na sua grandiosidade, na sua imensidão de sabedoria e de vontade maravilhosa, Deus, ao criar o homem, Deus deu ao homem o direito, né, de ser pai, de também poder gerar um filho, de ter um filho, dois. No caso do homem, nós podemos ter mais de um filho, dois, três, 10, se for o caso, né? Então nós podemos ter a experiência também de pai. Ser pai é maravilhoso. Ser pai é uma situação bastante profunda, né? Que envolve tanta alegria, como também envolve preocupação, tristeza, né? Ver o trabalho que dá o filho, toda aquela história. Então Deus permitiu que nós, seres humanos, também tivéssemos filho. Então todos que têm filhos são chamados de pai. Né? Mas o pai verdadeiro, o pai real mesmo, é o primeiro pai, né? Que é Deus, o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que gerou o filho dele mesmo, e esse filho é igual a ele em natureza e em essência, né? Deus é santo, o filho é santo, Deus é perfeito, o filho é perfeito, Deus é eterno, o filho é eterno, Deus é sábio, o filho é sábio, Deus é bom, o filho é bom, Deus é justo, o filho é justo, Deus é maravilhoso, o filho é maravilhoso, Deus é regente, o filho também rege junto com o pai. Todas as coisas que Deus criou, nós sabemos que foi para o Filho, né? Que foi por meio do Filho que Deus criou todas as coisas, né? A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas por meio da palavra, da sabedoria e do poder de Deus. E nós sabemos pela Bíblia que Cristo é o poder e a sabedoria de Deus, né? Então nós aprendemos aqui que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio, Cristo era a palavra de Deus. Né? E sendo ele a palavra de Deus, ele era Deus, irmão. Vamos entender isso. Você tem que entender que Cristo ele é Deus, igual o Pai. É como nessa vida, né? Um pé de laranja, o que ele produz? Produz limão, né? Um pé de laranja produz o quê? Produz laranja, né? O pé de laranja produz laranja. O pé de abacate produz abacate. Né? Ok? Uma ovelha produz o quê? Produz uma ovelha, né? Produz um cordeirinho, né? Que é uma ovelha. Né? Um cabrito produz o quê? Produz um cabritinho. Né? Um ser humano produz o quê? Produz um ser humano, uma criança que também é um homem igual ao pai, né? Tem a mesma natureza, o mesmo ser. A mesma importância tem o filho com relação ao pai, em termos de existência, né? O pai é um homem, o filho também é um homem. Né? O pai é humano, o filho também é humano. Né? É igual. Então, o que nós queremos dizer é que Cristo ele é igual a Deus em natureza e em essência. Deus é espírito, o filho também é espírito. Ok? E, consequentemente, Deus, a diferença que existe entre o pai e o filho, nós só podemos dizer que é uma principal, que é que o pai, ele é o gerador, né? Ele é a origem, né? Ele é de onde vem o filho, ele é a fonte do filho, tá certo? E, consequentemente, ele tem mais autoridade do que o filho, porque o filho existe por causa do pai, né? Tá certo? Então é simples entender isso. Nós temos que entender que o filho agora ele é um ser igual ao pai em natureza e em essência, né? Ok? E aí continua dizendo, e ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, sem nada do que foi feito se fez. Então, sem Cristo, nada do que foi feito se faria, né? Tudo que Deus fez pelo Filho, para o Filho, né? Tudo que existe foi feito por causa do Filho, por meio do Filho. Tudo para o Filho. E sem o Filho de Deus, esse mundo não existia. Não tinha motivo para Deus criar o mundo, né? Deus criou o mundo por causa do Filho dele. Né? Então, tudo que Deus fez é por causa do Filho. Isso nós vamos aprender em mais outras lives, para a gente poder aprender
com mais profundidade nesse assunto, que é bastante profundo, né? Então, em 1 Coríntios 1,4 diz que sabedoria de Deus e poder de Deus. Cristo, ele é a sabedoria de Deus e ele é o poder de Deus. Isso é uma coisa grandiosa, irmão, né? E esta sabedoria, poder e palavra é o Filho unigênito de Deus. E Deus tem um Filho que é Cristo, que é um Filho unigênito. Deus só gerou um Filho. Deus, que é igual a Ele. Deus em natureza, em essência, né? Ok? Através dele foram criadas todas as coisas. Colossenses 1,16, né? Porque nele foram criadas todas as coisas que é nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam trono, potestade, dominações, principados, potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Então Deus criou não só esse mundo que nós vemos aqui, esse mundo físico com nossos olhos carnais, Deus criou todas as coisas, inclusive aqui na terra, debaixo da terra, no segundo céu, no terceiro céu, tudo que foi criado, sejam principados, dominações. Então você vê, existem principados, dominações, potestades, né? Poderes, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Por exemplo, a natureza é um poder, né, bro? Como a natureza tem poder, não é isso? Nós vemos aí o poder do fogo, o poder da água, o poder do vento, né? Tudo são poderes que mudam uma situação de uma hora para outra. Mas todos os poderes que existem no universo são subordinados, dominados por Cristo, pelo Filho de Deus. Deus criou tudo para ele, que o Filho de Deus ele é grande, ele é imenso, né? Porque se Deus tivesse criado tudo coisa fraca, o Filho não teria. Mas não, o Filho de Deus, ele recebeu do Pai todo o domínio sobre o céu, a terra e todas as coisas. Então tudo está debaixo do senhorio de Deus. Então nós aprendemos, eu não vou esmiuçar isso agora. Irmãos, eu não vou esmiuçar isso agora. Mas nós aprendemos pela Bíblia, depois vamos em dezenas, centenas de lives aí, nós vamos ver que Deus, ele criou um universo com forças poderosas, invisíveis, espirituais, mundos. Vai saber, né, irmão? Soberanias, como diz aqui, ó, potestades, dominações, principados, né? Tudo foi criado por ele e para ele. Então Cristo é grandioso, né? Maior que Cristo, só o Pai. De acordo com a Bíblia, na divindade existem 3 pessoas. E as 3 pessoas, que são as 3 maiores pessoas no universo, a primeira pessoa e a maior pessoa é o Pai, que está acima de todos. Diz Jesus, o Pai está acima de tudo. Nós vamos ver isso posteriormente em outros versículos e outras passagens da Bíblia. E Jesus falou, o Pai é maior do que eu. Então, Cristo, como eu falei que Cristo, né, tá certo? O Pai é maior do que ele. Quando uma pessoa nesse mundo não trata o seu pai como mais superior a ele, é porque a pessoa não bate bem na bola. Porque um homem que tem uma consciência boa, trata o seu pai com respeito, com consideração, né? Sempre com o maior apreço possível, porque o pai é o motivo por qual ele existe, tá certo? Então, tudo foi feito por Cristo e para Cristo. E Cristo é o único ser que é filho de Deus, natural, nascido, gerado do Pai. Então, Deus Todo-Poderoso tem um filho. Esse filho de Deus, unigênito, é Jesus Cristo, que merece e tem direito à nossa adoração. Só tem 3 pessoas no universo, irmão, que nós podemos adorar. Nós, na igreja de Deus, na igreja verdadeira, que fomos chamados do mundo para conhecermos, termos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós podemos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque eles 3 habitam na divindade de Deus. Deus, eles todos são. O Espírito Santo já está dizendo, Espírito Santo de Deus, é parte de Deus. Tudo que é de Deus é santo. Tudo que é de Deus é Deus. Então o Filho não é de Deus, ele não nasceu de Deus, ele também é Deus. O Espírito Santo não é o Espírito Santo de Deus, é também o Espírito Santo de Cristo. Ele também pode e deve ser adorado também. Podemos pedir a Deus, podemos pedir a Cristo, podemos pedir ao Espírito Santo. Então tudo que nós fazemos tem que ser voltado para o único Deus verdadeiro
o seu Filho verdadeiro, Jesus Cristo, e o Espírito Santo verdadeiro, que fazem parte da divindade de Deus, da pessoa de Deus, ok? Agora, Cristo, ele é uma pessoa, Cristo é um ser gerado, nascido de Deus. Cristo não é como muitas igrejas ensinam, muitas religiões ensinam, que Cristo é só uma manifestação de Deus, o Pai. Eles entendem de uma maneira errada que Deus deixou a sua deidade, né, e veio na terra, o Pai deixou a deidade, veio na terra e nasceu de Maria, né, e aqui viveu na terra e fez a obra da redenção. Depois ele pegou e voltou para o céu, né? Depois que ressuscitou, voltou para o céu. Então, aqui na terra ele era Jesus Cristo, mas agora ele voltou para o céu. Ele é o Deus, o Pai é o Deus só. É errado, irmão. É errado. Deus enviou seu Filho, nascido dele, que veio na terra. Quem veio resgatar a igreja na terra foi o Filho de Deus. Certo? Deus, Cristo, pode fazer isso que Cristo fez, sendo ele Deus, né? Sendo ele Deus, Cristo não é Deus, nós aprendemos agora há pouco falando. Se o Pai é Deus, o Filho também é Deus. Só que o Filho, para poder vir aqui na Terra, ele não podia vir como Deus, né? Como Espírito. Por quê? Como é que ele poderia fazer isso? Como é que ele ia se relacionar com nós? Não tinha como. Então Cristo, obviamente, deixou a sua deidade e veio na Terra em carne. Veio com carne, né? Nascido de Maria. Maria gerou o corpo humano de Jesus, né? E Cristo veio, entrou naquele corpo e realizou a obra da redenção. Então Cristo veio em carne. Quem diz que Cristo não veio em carne também está mentindo. Cristo veio em carne. O Filho de Deus pode fazer essa mutabilidade, vamos usar essa palavra aqui, mutabilidade. Sendo ele Deus, deixou a sua deidade, né? Ok? E se tornou um homem, um servo aqui da terra de Deus, e servo, inclusive, dos homens, para poder realizar a obra da redenção. Então nós aprendemos aí, estamos aprendendo, para terminar a live, que não vai ficar muito grande, e vocês têm, como nós já vimos outras lives, né? Todos nós temos ocupações, obrigações, não podemos ficar também horas e horas ouvindo, né? Então, vamos fazer aqui mais rápido, para que vocês tenham tempo de cuidar também das atividades relacionadas às suas obrigações nessa vida, né? Mas se você não puder assistir a live toda, não tem, trava ela, assiste um pouco hoje, outro pouco amanhã. O importante é você assistir para que tenhamos a compreensão exata do que Deus quer nos ensinar nesse canal. Verdades eternas e que são invencíveis. Qualquer pessoa que pregar e ensinar ao contrário, ele está enganado, ele foi enganado, e ele está pregando uma coisa que ele recebeu como verdade. Às vezes ele tem, não é nem que ele é mau, nem que ele está fazendo por mal, mas ele ouviu, aprendeu uma coisa que é errada e está propagando essa coisa, às vezes até de boa consciência, né? Mas agora, mediante a verdade que nós estamos aprendendo na Bíblia, nós aprendemos que Cristo, ele é o Filho de Deus, Cristo é um ser, o Pai é um ser, esse Pai é um ser. Quem é esse Pai? É o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, né? A origem de todas as coisas, né? E esse Deus, ele é o Deus onisciente, podemos dizer, onipotente, podemos dizer também, e podemos dizer até onipresente, né? Mas podemos dizer. Mas temos que aprender sobre esses detalhes, né? Que Deus, na sua onipotência, as pessoas falam assim, Deus pode fazer todas as coisas, mas Deus não pode fazer todas as coisas. Vamos aprender isso. Deus é onisciente. Sim, Deus é onisciente, mas tem coisas que Deus abriu mão da sua onisciência. Eu vou adiantar agora, quando Deus criou o homem com livre-arbítrio. Então Deus deixou para o homem decidir se ele quer a salvação ou não. Se ele quer ser uma pessoa do bem ou do mal. Então Deus não sabe a sua decisão ao longo que você nasceu nessa vida. Deus está aguardando passar os dias e os anos, esperando que você, através da bondade de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, Deus está esperando que você se arrependa, que você creia, que você volte do mal para o bem, e Deus espera que você que está no bem não saia para o mal. Isso daí para Deus é uma incógnita. Deus está, entendeu? Porque Deus abriu mão da onisciência na questão da vida humana, da decisão humana. Deus não criou nós como robôs, né, programados para nós. Esse daqui vai errar, como muitas religiões ensinam. Olha aí, irmãos, olha.
Muitas religiões ensinam, né? E nós vamos aprender que não é verdade. Ensina que nós já nascemos predestinados por Deus, uns para a salvação eterna e outros para a perdição eterna. Então Deus sabe quem vai ser salvo e Deus sabe quem não vai ser salvo. Não é verdade. Não é verdade. Deus criou o homem para viver. Quando Deus criou Adão para que Adão vivesse eternamente com Deus, em comunhão com Deus, na presença de Deus, no mundo feliz. Deus não criou Adão para o Adão morrer, para Adão sofrer. Não, não foi esse o objetivo de Deus. É mesmo, e eu vou rapidamente aqui, estou até entrando num assunto que não é muito, questão do tempo avança muito, mas assim como nós, irmão, pensa, irmão, nós que somos maus, diz Jesus, vós sendo os maus, sabeis dar boas coisas para os nossos filhos. Imagina Deus que é bom e perfeito, Deus vai criar um ser para sofrer. Né? Não vai fazer isso. Então, como nós, pai, né? Quando um homem, uma moça, um rapaz, eles casam ou vão casar, eles ficam sonhando em ter um filho, né? De qual pai, qual moça, qual mãe, de cabeça normal, se a pessoa for doente, né? E Deus não é doente, Deus é perfeito, Deus é santo. Qual homem, na sua sã consciência, vai querer ter um filho para que esse filho seja um ladrão, para que esse filho seja uma pessoa que vai sofrer dessa vida, para que esse filho seja uma pessoa que vai fazer o mal para as outras pessoas? Não. Todo pai cria um filho, mas imaginando o quê? Que o filho vai ser uma pessoa feliz, ele vai ser uma pessoa que vai ter uma saúde, vai ter uma escola boa, vai dar uma boa educação para ele. Ele imagina o filho dele uma pessoa formada, vencedora, né? Uma pessoa do bem, né? Não é verdade? Ora, se nós queremos assim, você acha que Deus então agora ia criar um homem, criar uns para a salvação e outros para a perdição, irmão? Isso é infantilidade, irmão. As pessoas que ensinam isso, eles não entendem. Eles pegam versículos da Bíblia, como lá em Romanos que diz, né? Aqueles que de antemão conheceu, a esses também predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também glorificou. E por aí eles imaginam que Deus conheceu uns e não conheceu outros. Que Deus predestinou uns para a salvação e Deus está chamando que ele predestinou. Os que não são predestinados não podem vir para a salvação. Mas isso é história, irmão. Eu vou explicar isso posteriormente. Não é verdade. Deus criou, pensa comigo, Deus criou o ser humano para nós vivermos para sempre. Para nós sermos felizes com Deus. Para nós sermos povo de Deus. Agora, Deus criou o homem com livre-arbítrio. Para o homem escolher entre o bem e o mal. Isso é ponto passivo. E, infelizmente, talvez a maioria das pessoas escolhe o mal do que o bem, né? Então vamos aprender isso. Mas, vamos ficar aqui agora, para encerrar, que Cristo é Filho de Deus, Cristo é uma pessoa maravilhosa, Cristo é um ser singular no universo. Cristo, vamos aprender assim como o Pai é um ser singular, não existe outra pessoa igual a Deus. Deus é imortal. Deus é o único ser que possui o quê? A imortalidade. Deus sempre existiu, Deus sempre existe, Deus sempre existirá. E como também aprendemos que, em função de tudo isso, Deus é o ser que criou todas as coisas que existem, tanto no céu, na terra, no universo, em qualquer lugar desse mundo, seja invisível, visível, seja espiritual, seja carnal, tudo foi Deus que criou. Pronto, Deus é o criador de todas as coisas. Então Deus é um Deus singular. Ele é o único ser que possui a imortalidade e também ele é singular porque ele é o criador de todas as coisas. Eu estou citando dois casos aqui. Não existe outro Deus que cria. Não existe outra pessoa que cria. Nem nós, seres humanos, criamos. Nós podemos usar a palavra criamos, né? Como nós usamos, né? Em algumas situações, vou explicar posteriormente. Mas o verdadeiro criador é Deus, que Deus criou as coisas a partir do nada. Nós vamos aprender isso. Não existia nada. Pelo poder da palavra criativa de Deus, Deus criou todas as coisas. É uma coisa. O homem, ele inventa coisas, né? E nós chamamos, o homem criou o avião, o homem criou o trator, o homem criou a enxada, né? O homem criou, enfim, diversas coisas. Mas, na realidade, o Criador é Deus, porque o homem, na realidade, ele pega coisas já criadas por Deus, ajunta essas coisas, dá um efeito e ela consegue fazer as coisas, certo? Agora, nós temos que aprender que Cristo, ele é um ser singular, é o único ser no universo que é filho desse Deus, criador de todas as coisas. Que é filho natural, nascido de Deus, gerado de Deus. Essa é uma glória de Cristo que veio aqui na terra,
realizou a obra da redenção, viveu entre nós aqui no corpo humano, né? Sofreu, né, todo o desprezo da humanidade, né, da sua época, da sua geração, né, e morreu, né, ressuscitou, né, está vivo no céu, está com o Pai, e ele é o único ser, é um ser, não é que Deus está dentro do Pai, não. Antes da geração de Jesus, ele estava dentro do Pai. Mas no momento que Deus deu a luz a Cristo, Deus gerou o Filho, Cristo tornou uma pessoa da divindade, e essa pessoa de Cristo, ela é eterna. E esse ser de Cristo, ele é singular. Por quê? Porque no universo ele é o único ser que é filho do Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é uma glória que ninguém pode tirar de Cristo. Que as religiões que não entendem dizem, não, Jesus era só uma manifestação de Deus, agora ele é o Pai. Ele é o Pai. Não é verdade, você está tirando de Cristo uma glória que é dele, né? Que é o Filho de Deus. E você está tirando de Deus uma glória que Deus tem um Filho em natureza, em essência, igual a ele. Ele é Deus, o Filho dele também é Deus, ele é perfeito, o Filho é perfeito, ele é santo, o Filho é santo, ele é amor, o Filho de Deus também é amor, ele é justiça, o Filho de Deus também é justiça, né? Ele é, assim como o Pai é na sua essência, o Filho também é, né? Ok? Então o Filho de Deus, ele é singular. Aprendamos isso. Né? Não vamos cair no ensinamento das religiões. O Criador, ele é o único Deus, não existe outro Deus que pode ser adorado. Não pode, que o Filho de Deus também é Deus. Ele tem uma honra que ninguém pode tirar dele, nenhuma religião pode tirar dele isso. Cristo é, na deidade, a segunda pessoa. Pai, o Filho e o Espírito Santo são a deidade, a divindade. Né? Em natureza, em essência, eles são Deus. Então devemos dar graças a Deus por isso. Por hoje está bom. Vamos continuar na próxima live. Se Deus quiser, vamos aprender muitas verdades que são verdades eternas. Cristo é uma pessoa eterna. Tem pessoas que querem fundir Cristo com o Pai agora. Né? Mas quando nós chegarmos na eternidade, nós vamos ver que existe o trono de Deus e também tem lá o trono do Cordeiro de Deus. Tem lá Cristo assentado à direita de Deus, à destra de Deus. Isso daí não é como se ensina, não, isso daí não é uma ilusão, isso daí é uma coisa que é só para ilustração. Não, isso é uma realidade. Tem realidade, verdade eterna. O Pai gerou um filho, tu és meu filho. Eu hoje te gerei. E Cristo não disse isso para um anjo. Porque os anjos não foram gerados de Deus, os anjos foram criados por Deus. Assim como o homem também foi criado por Deus. Agora, Cristo ele não foi criado. Cristo ele foi gerado. Porque na eternidade passada, antes de Cristo ser uma pessoa, ele era a sabedoria de Deus, ele era o poder de Deus e ele era a palavra de Deus. E Deus deu a luz a essas virtudes de Deus e Cristo é um filho hoje, que é a realidade da sabedoria de Deus, do poder de Deus, onde está nele depositado toda a glória de Deus, a sabedoria de Deus, toda a divindade de Deus, a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Amém, irmão. Graças a Deus por isso. Boa noite, bom dia, boa tarde. Até a próxima live, se Deus quiser. Até lá. Valeu.